Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Na aula de hoje, continuamos o nosso estudo sobre equilíbrio químico. Vamos estudar sobre o equilíbrio em ácidos e bases. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. Ative o sininho, assim saberá quando tem conteúdo novo. Registre sua gratidão ou também sua dúvida em relação ao conteúdo. Compartilhe os vídeos com seus colegas e amigos. E não se esqueça de curtir, que pode ser agora ou no final. Complemente os seus estudos com a aula 5 sobre constante de equilíbrio e equilíbrio iônico. Bom, então vamos ao estudo do nosso tema de hoje, que é equilíbrio de ácidos e bases? Vem comigo! Objetivos da nossa aula: reconhecer o equilíbrio iônico, H+ e OH-, que é o potencial de hidrogênio iônico e o potencial hidróxido iônico, identificar ácidos e bases fortes de ácidos e bases fracos, com base em constantes de equilíbrio, escrever a equação de dissociação de ácidos e bases e a correspondente expressão da constante de equilíbrio. Bom, os temas que nós vamos estudar dentro de equilíbrio ácidos-bases são os conceitos de ácidos e bases, ácidos diarrênios, equilíbrio iônico na água, que é o mesmo que o produto iônico da água, representado por Kw, os conceitos de pH e pOH e as escalas de pH e pOH. Vamos lá? Então, características de ácido e base. A ideia de ácido está associada a sabor azedo, como acontece com o vinagre e o limão. A ideia de base ou álcali estão associadas a um sabor astringente e uma sensação semelhante à provocada pelo sabão ao tato. Porém, o conceito de ácido e base vai muito além do que essas características. E para isso, nós temos os ácidos diarrênios, que são chamados de ácidos diarrênios por ionização, ou seja, eles produzem H+, e as bases diarrênios produzem OH-. O confronto ácido e base é muito importante para compreender o comportamento das substâncias químicas. Esse assunto ele é muito importante, como por exemplo, nos clubes, é muito comum a medida de pH da água das piscinas e fazer a correção necessária com a adição de produtos químicos apropriados. O mesmo acontece com os aquários para a criação de peixes, e também é comum o controle de acidez do solo para possibilitar certas culturas agrícolas. No sangue humano, por exemplo, deve ter um equilíbrio perfeito entre o caráter ácido e básico, pois, caso contrário, a nossa vida corre perigo. E atualmente é a grande preocupação com as chamadas chuvas ácidas e suas consequências. Então, nós vamos entender um pouco de tudo isso. Bom, vamos então ao estudo do equilíbrio iônico na água, também conhecido como produto iônico da água, que é o Kw. Medidas experimentais de condutividade de corrente elétrica mostram que a água pura, ou quando usada como solvente, se ioniza fracamente, ou seja, pois ela é um eletrólito fraco que apresenta baixos valores de grau de ionização e Kc, o que explica essa baixa condutibilidade elétrica da água pura. Então, nós temos o equilíbrio, formando o equilíbrio iônico da água em equilíbrio com os íons H3O+, e OH-. Para facilitar o entendimento, os cientistas substituíram o H3O+, por simplesmente H+ e OH-. Assim como acontece com todas as ionizações, a ionização da água é reversível e vai atingir o equilíbrio químico, que é denominado equilíbrio iônico da água, em que teremos a constante de ionização no equilíbrio e será Ki igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH- dividido pela concentração de H+, da mesma forma em que calculamos a constante de equilíbrio de outras soluções. Esse produto H+ e OH- é denominado produto iônico da água e é simbolizado por Kw.
em que o W se refere ao water, em água em inglês. Então, a 25 graus, a constante Kw, que é o produto iônico da água, vale 10 elevado a menos 14 mols por litro, sendo que esse produto é igual a 10 elevado a menos 14. Então, isso aí vai facilitar nos cálculos. Em água pura, a concentração hidrogeniônica, que é o H+, é igual à concentração hidroxiliônica, que é o H-. Isto é, a 25 graus, observa-se que concentração de H+ é igual à concentração de um OH-. Lembrando que na equação de ionização, 1 mol de cada um desses íons está presente. Então, se um mol, podemos dizer que que equivalem a 10 elevado a menos 7. Nessas condições, podemos dizer que a solução é neutra, ou seja, quando a quantidade de H+ for igual à quantidade de OH-. Então, a solução é neutra. Vimos, então, que as concentrações em uma solução ela é neutra quando elas são iguais. Vamos ver agora o comportamento em soluções de ácidas e alcalinas. Em soluções aquosas ácidas, juntando-se um ácido à água, teremos uma situação em que os H+ do ácido são muito numerosos e se juntam aos H+ da água, aumentando então a concentração de H+. Esse aumento da quantidade de H+, de acordo com o princípio de Le Chatelier, vai deslocar o equilíbrio no sentido da água. Com o deslocamento do equilíbrio para a esquerda, o processo consome hidroxilo, diminuindo então a concentração desse íon. Então, resumindo, nós teremos em soluções ácidas, a concentração de H+ aumenta, a gente percebe como ela é maior, ela aumenta, ou seja, ela vai ser maior do que 10 elevado a menos 7. E a concentração de hidroxila diminui, ou seja, ela vai ser menor do que 10 elevado a menos 7. E o produto iônico ele permanece o mesmo. Se você observar pela tabela, pela escala, temos aqui concentrações de H+ e OH-, 10 elevado a menos 7, nós temos a solução neutra. Se considerarmos soluções ácidas, vamos ter a situação. Vamos pegar a concentração de H+ igual a 10 elevado a menos 4. Então, ela é maior do que a concentração de OH-, que é 10 elevado a menos 10. E o produto desses dois íons vai ser 10 elevado a menos 14. Então, o produto ele permanece constante. Vamos ver esse raciocínio, então, em soluções alcalinas, também conhecidas como soluções básicas. Resumindo, em soluções básicas, adicionando água a uma base, podemos concluir por idêntico raciocínio que vai aumentar a concentração das hidroxilas, né? A característica das bases é a hidroxila. Então, a concentração de OH- vai ser maior do que a concentração de H+. Assim, nós teremos as características das soluções alcalinas. Nessas soluções, nós temos que a concentração de H+ vai ser menor do que 10 elevado a menos 7, e a concentração de OH-, que o que caracteriza as soluções básicas, vai ser maior do que 10 elevado a menos 7. Vamos, então, pegar uma solução que tenha, então, concentração de H+, 10 elevado a menos 11, e a concentração de OH-, 10 elevado a menos 3. Lembrando que se a solução tem igual quantidade de íons H+ e OH-, a solução é neutra. Então, se H+ é 10 elevado a menos 11, então é menor do que 10 elevado a menos 3, que é a concentração da hidroxila. E o produto
desses dois íons, né, será sempre igual a 10 elevado a menos 14, certo? Então, essa escala, ela ajuda bastante ao entendimento do que são as concentrações ácidas, que vai identificar as características ácidas e básicas das substâncias. Vamos aos conceitos de pH e pOH. O pH é o potencial hidrogeniônico e o pOH é o potencial hidroxiliônico. Nas escalas do slide anterior, vimos que os valores de H+ e OH- indicam o caráter ácido ou básico das soluções aquosas e são expressos por números com expoentes negativos, que vai de 0 a menos 14. Considerando que o uso de expoentes negativos não é cômodo, o químico dinamarquês Sørensen propôs em 1909 o uso de logaritmos para transformar aqueles valores em números mais cômodos. Com os valores das concentrações hidrogeniônica e hidroxiliônica são pequenos, é comum representá-los na forma de logaritmos e surgiram então os conceitos de pH e pOH. Então, nós temos as definições de acordo com Sørensen, que pH é igual a menos log de H+, e pOH é igual a menos log de OH-. Assim, nós podemos considerar que a soma do potencial hidrogeniônico e do potencial hidroxiliônico é igual a 14. Lembrando que a letra P minúscula que aparece nessas notações se refere à potência, né? São notações derivadas aí da potência. No que diz respeito aos valores de H+ e OH- em água pura, em soluções ácidas e em soluções básicas, eles também se simplificam, pois na temperatura 25 graus, em soluções neutras, potencial hidrogeniônico é igual ao potencial hidroxiliônico, que é igual a 7. Nas soluções ácidas, nós temos que o pH é menor que 7 e o pOH é maior que 7. Então, como se chegaram a esses valores? Se a concentração de H+ é maior do que 10 elevado a menos 7, então nós temos que logaritmo de H+ é maior do que menos 7. Aplicando, então, logaritmos aqui, temos menos log de H+ menor que 7. Então, a gente vai eliminar, inverter esses valores aqui e achar o pH menor do que 7. Da mesma forma, a gente pode fazer a concentração de OH-. Se ela é menor do que 10 elevado a menos 7, isso para soluções ácidas, então, logaritmo de OH- menor do que 10 elevado a menos 7, menos log de OH- maior do que 10 elevado a menos 7. Então, para eliminar aqui o negativo do logaritmo, a gente inverte o maior com o menor. Então, temos aí que o pOH é maior que 7. Já para as soluções básicas, nós temos outras condições. Nas soluções básicas, o pH é maior que 7 e o pOH menor que 7. Logo, nós teremos que a concentração de H+ é menor do que 10 elevado a menos 7, logaritmo de H+ menor do que menos 7, e menos logaritmo de H+ maior que 7, temos o pH maior que 7. Da mesma forma, concentração de OH- maior que 10 elevado a menos 7, logaritmo de OH- maior que menos 7, menos logaritmo de OH- menor que 7, temos o pOH menor que 7. Então, dessa forma, a gente pode estar calculando as soluções ácidas e soluções básicas. A escala de pH é bem mais cômoda para medir a acidez ou basicidade de uma solução. Ressaltamos que a escala é usada com muita frequência quando comparamos com a escala de pOH, ou seja, a de pH é mais utilizada. Na agricultura, por exemplo, o conhecimento de pH do solo é de grande importância no Brasil, pois predominam solos ácidos, com pH de 4,5 a 5,9. Então, em resumo, na água pura, nós temos que o pH é igual a 7 e o pOH também é igual a 7.
Em soluções ácidas, nós temos o pH menor que 7 e o pOH maior que 7. Em soluções básicas, nós temos o pH maior que 7 e o pOH menor que 7. Então, a escala aqui ajuda você a entender melhor isso. Considerando solução neutra, nós temos então que o pH é 7 e o pOH também é 7. Soluções ácidas. Então, vamos aqui. Soluções ácidas, o pH está entre 0 e 6. Vamos considerar um pH igual a 3. Então, se o pH é igual a 3, então nós vamos ter o pOH igual a quanto? 11. Considerando que a soma dos dois tem que dar 14, porque o pH mais o pOH é 14. Então, vamos então agora considerar uma solução onde nós temos o caráter dessa solução de básica. Vamos considerar uma solução de pH 10 e pOH 4. Então, nas soluções básicas, o pH é maior que 7. Então, o pH dela é quanto? 10. Então, nós temos aqui que o pH é 10. E o pOH vai ser quanto? 10 mais 4, 14. Então, o pOH é menor que 7. Então, menor que 7, nós vamos ter aqui soluções básicas. Então, na escala fica muito mais fácil o entendimento do pH e pOH. Na dúvida, recorram a esse slide. Podemos, então, demonstrar a 25 graus em uma mesma solução, pH e pOH sendo igual a 14. Vamos a um exemplo? Vamos ao exemplo. A concentração de íons H+ de uma solução é igual a 0,0001. O pH dessa solução é, então, cálculo, a concentração de H+ é igual a 0,0001 mol por litro. Vamos transformar essa concentração em potência de 10, então, temos aí 10 elevado a menos 4, percebe que nós temos 4 casas aqui depois da vírgula. Então, trabalhando com potência de 10 para ficar mais fácil aí a resolução do logaritmo. Vamos utilizar a expressão onde o pH é igual a menos log de H+. O H+ é substituído pela concentração, que é o 10 elevado a menos 4. E podemos, então, extrair o logaritmo, que vai ficar aí menos 4 vezes log de 10. Log de 10 é igual a 1, então 4 vezes 1, temos aí pH igual a 4. Então, a nossa resposta, letra C. Bom, então espero que você tenha entendido o conteúdo. Se for necessário, reveja os slides, façam exercícios, porque é dessa forma que a gente amplia o nosso conhecimento. De alguma forma, peço que registre também nos comentários a sua gratidão e também compartilhe com seus colegas e amigos os vídeos. E um momento que eu gosto muito é o momento em que eu deixo um grande abraço para você que assistiu a aula até aqui. Então, um grande abraço de coração para você nesse momento. Até a próxima aula.